O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz regras e orientações para a promoção dos direitos e liberdades dos deficientes, entrou em vigor no último sábado. O documento também estabelece punições para quem discriminar essas pessoas. Eu converso sobre isso com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio, Geraldo Nogueira. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Repórter Rio. Quais são os avanços que esse estatuto traz para as pessoas com deficiência? Marcelo, são inúmeros avanços, né? A lei ela traz o principal avanço é a tipificação do crime de discriminação. Até então, né, se a pessoa sofresse uma discriminação, era tipificado no Código Penal como um crime de injúria. Hoje, né, o Estatuto, a partir do dia 2 de janeiro, ele entrou em vigor dia 2, existe o crime de discriminação. Então, a pessoa pode ser apenada com pena de prisão de 1 a 3 anos de reclusão por um crime de discriminação. Esse é o principal avanço, mas temos outros. O Estado do Rio e a cidade do Rio, elas estão preparadas para lidar com esse estatuto? Não, a cidade do Rio de Janeiro passa nesse momento, né, um canteiro de obras, é uma cidade inacessível para qualquer cidadão, não só para a pessoa com deficiência, mas para todo cidadão, uma cidade problemática nesse momento. A gente espera que com o avançar das obras, a cidade se torne mais acessível. É uma grande esperança do movimento de pessoas com deficiência que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos tragam essa transformação de acessibilidade. Mas, na verdade, a gente não acredita muito nisso, porque o avançar das obras até agora não respondem ao mínimo básico de acessibilidade na cidade. Como é que as pessoas com deficiência podem ajudar a fazer essa inclusão também, já diante desse estatuto? O ideal é que as pessoas com deficiência, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, né, que a lei tem esse nome e também leva o nome de estatuto, mas o movimento de pessoas com deficiência prefere o nome Lei Brasileira da Inclusão. Então, a partir da existência da Lei Brasileira da Inclusão, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a pessoa com deficiência que sofra uma discriminação ou sofra uma desvantagem dentro da sociedade com base na sua deficiência, procure a justiça, acione a justiça a partir da Lei Brasileira da Inclusão para que seu direito prevaleça dentro da sociedade. Dentre desses ganhos dessa nova lei está o fim da chamada taxa extra cobrada para alunos com deficiência nas escolas particulares. Isso é um absurdo. Veja bem que a pessoa com deficiência, a família que tem uma criança com deficiência ou um adulto com deficiência, já é uma família que tem um encargo a mais, porque a deficiência gera encargos a mais do que uma pessoa sem deficiência. E é injusto esse processo, né? A lei procura corrigir essa falha social, né? É um absurdo cobrar uma taxa a mais a um aluno que tem uma deficiência. O fato é que nós não podemos perder os valores, né, de pessoas que têm dentro da sociedade que têm deficiência. Basta citar aqui que uma revista americana, científica americana, diz que o único gênio vivo na humanidade é o Stephen Hawking, aquele físico inglês que é uma pessoa com deficiência. Então a gente não pode perder esses valores dentro da sociedade e a lei procura corrigir. A inclusão da Libras também está dentro disso? Sim, a Libras, a Lei Brasileira de Sinais, né, é uma lei que já é regulamentada por uma lei federal antes mesmo da Lei Brasileira da Inclusão. Mas a Lei Brasileira da Inclusão também prevê esse uso da lei. Muito obrigado, Geraldo Nogueira, pela sua participação aqui no Repórter Rio. Muito boa tarde, Marcelo.